escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso... Olá a todos, tudo bem? Hoje nós vamos estar estudando a lição número 2, uma lição muito legal, muito bacana. O título dela é Quando a Família Não Ajuda, a história de José. Vamos estar falando um pouquinho da história de José, então, né? E o texto básico da lição ele é bem grande, né? Ele é Gênesis 45, de 1 a 15. Mas nós vamos ler dois textos, né, que sintetizam bem a ideia da lição de hoje, né? O primeiro texto, né, está em Gênesis 45, 8, a primeira parte, né? Diz assim: assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Né? A gente vai entender depois o que significa esse texto, né? E o outro texto está em Gênesis também, capítulo 50, versículo 20, diz: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então, como o título da lição diz, né, nós vamos estar falando sobre um pouco da história de José, né? Só para a gente se situar um pouquinho, né? José é filho de Jacó, né? O nome dele significa ele, Yahvé, né? Ou Javé, ou Jeová acrescenta. Esse é o nome, né? E só para a gente entender um pouquinho, né, como é que é a família de Jacó, Jacó foi casado com Lia e Raquel, né? Para quem não se lembra um pouco da história, né, Jacó, quando ele viu Raquel, ele se apaixonou, né? Um grande amor por Raquel, né? Só que o sogro dele primeiro ofereceu a Lia, né? Então ele teve que casar com a Lia primeiro e depois com Raquel, né? E esse período, até ele casar com Raquel, né, isso é uma prática comum na época, né, o homem ter mais de uma mulher. Esse tempo, até Jacó, desde o momento que ele conheceu até ele casar com Raquel, foram 14 anos. Né? Então, a gente tinha ali que Jacó ele nutria um amor muito grande por Raquel, né? Ao ponto de ele trabalhar, né, de ele esperar 14 anos para poder se casar com ela, né? E a gente vê aqui que Jacó teve vários filhos, né? E com Raquel, né, que era o grande amor da vida dele, né? Jacó teve dois filhos, né? Que foram José e Benjamim. Então, a relação de Jacó, sobretudo com José, né, é uma relação muito próxima, né, de muita proximidade por conta pelo fato de que José era filho de Raquel. Né, e a gente vê em Gênesis 37, 3, o seguinte: olha, Israel, que é Jacó, né, é outro nome que Jacó tinha, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, né? E o que isso ocasionou, né? Vendo, pois, os irmãos, a gente já vê lá em Gênesis 37, 4, vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Então, a relação de Jacó com José é uma relação muito mais próxima dele com os outros filhos, né? E essa relação de proximidade acabou, obviamente, gerando um ciúmes por parte dos outros irmãos, né? A relação entre José e os outros irmãos, ela não é uma relação
muito amigável, né? Como o texto diz, né? Odiaram e já não lhe podiam falar pacificamente, né? Ou seja, não havia uma relação de amor fraternal, né, entre José e seus irmãos, né? Por conta dessa situação de fundo, desse contexto de fundo que tinha, né? E a gente vê que, pela história de José, algumas situações que acabaram despertando ainda mais essa relação não pacífica com seus irmãos, né? José conta um sonho, né, que ele teve, conta a seus irmãos, e nesse sonho José disse que a vara que lhe pertencia, né, se sobressai em relação à vara de seus irmãos e essas se dobram sobre ele, né? E é interessante que os irmãos entendem o significado do sonho, no sentido de que eles, irmãos, iriam se prostrar, se dobrar, né? José ia estar acima deles, como alguém que estivesse governando a vida deles, né? E nem José, nem os seus irmãos, né, tinham a noção de que ali Deus estava começando a trabalhar na história de Jacó e de seus filhos, né? Deus ali por trás, conduzindo a história, né, e trabalhando todos os detalhes, né, para conduzir a história de acordo com a sua própria vontade. Então, quais vão ser os objetivos da nossa lição de hoje? Primeiro, a gente conhecer um pouco da história de José, né? A recomendação, né, o que eu aconselho é que você pegue lá em Gênesis e leia, né? São vários capítulos que vão tratar da história de José, né? E é uma história muito bonita, muito interessante, vale a pena conhecer, né? Então, a gente vai conhecer um pouquinho da história de José aqui, né? Como eu falei, são vários capítulos, a gente não vai abordar todos por conta do tempo, né? A gente vai entender que a gente tem que confiar que Deus está no controle de todas as coisas, né? A gente não está falando de um Deus que simplesmente criou o universo, criou todas as coisas e nos deixou ali para viver de acordo com o acaso, né? Não, Deus está no controle, né? A gente entender também que Deus, por ele estar no controle, né, é um Deus que não abandona os seus filhos, né? Deus ele está ali cuidando dos seus filhos, né? Ele conduz a história de acordo com a sua vontade, né? E ele não abandona os seus filhos. E também que Deus molda o nosso caráter à imagem de Jesus. Ficou faltando até um S aqui, né? Por quê? O nosso modelo, né, de homem, né, é Jesus, né? Nós, portanto, devemos buscar cada vez mais nos tornarmos parecidos com Jesus, né? E Deus trabalha na nossa vida para que nós possamos cada vez mais ficar parecidos com Jesus, né? Então, todas as coisas que acontecem na nossa vida, né, aquilo que é bom, aquilo que parece não ser bom, as tribulações, né, os desafios, tudo que acontece na nossa vida, Deus permite, né, porque Ele quer nos moldar cada vez mais parecidos com Jesus. Então, o primeiro tópico que nós vamos estar vendo aqui é justamente que nós devemos confiar que Deus está no controle de tudo, né? Deus não é aquele do qual nada, ou algumas coisas ele controla e outras não, né? Tudo está no controle dele, né? Deus é aquele que governa todas as coisas, né? A gente vai lá ver, portanto, que pelo fato dele estar no controle de todas as coisas, né, eu tenho que confiar nele, né? Deus não é aquele que está no controle de tudo e nós estamos longe dele, afastado dele, né? Nós devemos confiar que ele está no controle de todas as coisas, né? Há um texto que a gente vê lá em Lucas capítulo 5, versículo 4, né, quando Jesus chama Pedro, né, ao chamado de Pedro. Então o texto diz assim, né, quando acabou de falar, disse a Simão, né, faze-te ao largo
e lançai as vossas redes para pescar. Então Jesus havia feito um discurso pregado, né? Depois que ele acabou de falar, Jesus estava na praia, ele virou para cima e falou: olha, pega a sua rede e joga para pescar, né? Lança ela, a rede ao mar, né? E aí a gente vê Simão respondendo: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Quer dizer, confiar que Deus está no controle, né? É a gente se lançar nos braços de Deus, né? É entender que tudo aquilo que Deus coloca na nossa vida, as oportunidades, né? As barreiras, né? Nós temos que lançar a nossa fé na palavra dele. Aquilo que Deus fala não falha, aquilo que a palavra de Deus ela não volta vazia, né? E como Pedro falou, mas sob a tua palavra lançarei as redes, né? Nós não estamos aqui manifestando uma confiança, portanto, naquilo que nós podemos fazer, naquilo que o homem pode fazer, né? Naquilo que ninguém pode fazer por nós, a não ser aquilo que Deus pode fazer por nós. Lançar nossa fé na palavra de Deus, naquilo que Deus nos fala, naquilo que Deus nos ensina, né? Naquilo que Deus nos fala através da sua palavra. Entendemos que ninguém pode fazer o melhor para a nossa vida a não ser Deus, né? E aí nós temos lá o salmista, no Salmo 41, dizendo: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Quer dizer, confiança é saber que Deus ele vai ouvir quando nós clamarmos por socorro, quando nós pedimos misericórdia. Deus não é aquele que está longe de nós, né? Às vezes pode parecer que Deus está lá longe, né? Lá no céu, e o céu parece um lugar tão distante da nossa vida, né? Mas Deus é aquele que está conosco, trabalhando por nós, né? Fazendo aquilo que sempre é o melhor para nós, né? E a gente vê lá em Isaías 64:4, né? Porque desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera, né? Deus é aquele que não está longe de nós, né? Mas ele está controlando todas as coisas, né? E como Isaías fala, né? É o Deus que trabalha para aquele que nele espera, né? Se nós confiamos em Deus, Deus faz aquilo que é sempre o melhor para nós, né? E ao fazer isso, né? Ao trabalhar por nós, né? Fazer aquilo que é o melhor para nós, né? Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Quando Deus faz isso, né? Ele faz para moldar o nosso caráter, né? Quer dizer, o objetivo de Deus é trabalhar com as nossas vidas, né? Fazer com que as nossas vidas se pareçam cada vez mais com a vida de Jesus, né? Lá em Romanos 8:29, nós vemos: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, note que o texto fala: nos predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, né? Então, Deus é aquele que molda o nosso caráter para que nós possamos cada vez mais parecer com o seu Filho, né? Esse é o nosso paradigma, esse é o nosso parâmetro, esse é o nosso modelo, né? O modelo que agrada a Deus é sermos cada vez mais parecidos com Jesus. E isso, obviamente, requer santificação, requer o reconhecimento de que Deus ele nos disciplina, né? E ele faz isso, né? Ele promove a disciplina para aquilo, sempre buscando aquilo que é o melhor para nós, né? Note lá em Hebreus 12:6, diz: é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige, né? Quer dizer, por que Deus nos corrige? Porque ele é o nosso pai, né? Porque nós somos filhos dele, é que Deus nos corrige. E ainda em Hebreus 12:10,
nós temos o seguinte, né? Pois eles, aqui no caso, o texto está falando dos pais terrenos, né? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade, né? Então, Deus quer partilhar conosco a sua santidade. Deus quer partilhar conosco aquilo que Ele tem de melhor, né? Por isso que Deus molda o nosso caráter, por isso que Deus nos disciplina, né? Para que nós possamos ser participantes da sua santidade, né? Nós temos que entender que esse Deus é santo e Ele quer que nós sejamos santos também, né? E quando Deus molda, né, significa que nós devemos entender, né, que Ele é aquele que faz da nossa vida aquilo que Ele quer, né? Deus não faz em nós aquilo que nós queremos, mas aquilo que Deus quer para nós, que é sempre a vontade dEle, que é santa, né? Isaías 64:8 diz: Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos, né? É interessante aqui que em Isaías, né, ele fala: Tu és o nosso Pai, né? Aquilo que Jesus lá no Novo Testamento vai ensinar seus discípulos a chamar Deus de Pai, né? O Abba, o Papai, né? Aqui Isaías está falando: olha, Tu és nosso Pai, né? Tu és o nosso Deus, mas Tu és o nosso Pai, né? E nós entendemos, Isaías está falando, que nós somos o barro e o Senhor vai nos moldar, como o oleiro vai nos moldar de acordo com a Tua vontade, né? Vai, portanto, moldar o nosso caráter, né, de acordo com a imagem do Filho, né? Nós temos que parecer com Jesus. É isso que Deus vai fazer quando Ele nos molda. E aí, Ele faz isso de várias formas, né? Colocando oportunidades na nossa vida, tirando oportunidades, né? Colocando dificuldades, tribulações, alegrias, tristezas. É assim que Deus vai trabalhando no nosso caráter, para que nós entendamos que Ele é o oleiro e que nós somos o barro, e Ele faz de nós obra das mãos dEle, né? Mas o nosso Deus não é como um Deus da mitologia grega, né? Se você pegar os deuses da mitologia grega, eram deuses que gostavam de fazer os seus adoradores sofrerem, né? A humanidade sofrer, né? Deus é aquele que trabalha na nossa vida, coloca muitas vezes tribulações na nossa vida, né? Mas essas tribulações, ou a tribulação, ela é sempre passageira, né? O objetivo de Deus não é nos humilhar, não é nos destruir, mas é, como nós vimos, nos moldar o nosso caráter à imagem de Jesus, né? Por isso que a tribulação, ela é algo passageiro, né? Ela tem sempre um objetivo, um desiderato pedagógico, né? E a gente vê lá em Romanos capítulo 5, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Então, a tribulação é algo que, quando Deus coloca na nossa vida, Ele faz sempre para o melhor, né? A tribulação que vai produzir perseverança e que vai nos levar à esperança, né? Romanos 8:18 também diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E aquilo que nós estamos passando, né, eventualmente nessa vida, né, uma tribulação momentânea, né, isso não se compara com aquilo que Deus tem preparado para nós, né, com aquilo que Deus fez e está fazendo e vai fazer na nossa vida. João 16:33, Jesus falando a seus discípulos, ele diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, Jesus mostra aqui que a vida, ela traz as suas aflições, as suas tribulações, os seus desafios, né, as suas alegrias, as suas tristezas,
né? Quer dizer, por tudo que a gente passar, a gente não pode se esquecer, né, que Jesus venceu o mundo, né? E como Romanos fala, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, né? E a tribulação que Deus coloca na nossa vida sempre tem esse caráter pedagógico, né, para nos mostrar que nós precisamos ser parecidos cada vez mais com Jesus, e Deus nos molda através das tribulações, né? Mas essas tribulações são passageiras, porque o nosso Deus é aquele Deus que não nos abandona, né? Deus é aquele que está sempre conosco, né? Em qualquer momento da nossa vida, como eu falei, pode parecer que você tenha uma sensação de que Deus está longe, mas Deus, ele está ali ao seu lado, né? E aí nós vemos lá em 1 Pedro 5,7, né? Pedro falando, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? Note que aqui o texto não fala ele cuidou de vós ou ele vai cuidar de vós, né? Deus é aquele que tem cuidado de nós, né? É aquele que está no nosso dia a dia, é aquele que está na nossa vida. Basta a gente entender isso, né? A gente entregar a nossa vida para Ele, né? Infelizmente, às vezes a gente se deixa perder pelas tribulações, né? Olha para as circunstâncias, faz como Pedro, né? No barco, né? Jesus andando sobre as águas e Jesus chama Pedro para andar e Pedro olha as ondas do mar, né? Ele tira os olhos de Jesus e coloca nas circunstâncias, e aí Pedro começa a afundar. Nós fazemos isso também, né? Mas nós temos que buscar fazer como Pedro, o próprio Pedro aqui agora está falando, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? Aqueles momentos mais difíceis, né? Deus está ali cuidando de você, né? E aí Hebreus, né, nos fala o seguinte: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, né? Ou seja, se achegue ao trono, né, de forma confiando, né? Não duvidando. Chegamos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, né? Não basta você chegar ao trono de forma desconfiada, não crendo, né? Mas a gente tem que confiar, né? Junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deus sabe que dos seus limites, né? Daquilo que você pode fazer, daquilo que você precisa melhorar, Deus ele vai trabalhar com todas as áreas da sua vida e Ele sabe das suas limitações, das suas fraquezas, né? E Ele quer, assim como o Hebreus aqui fala, que você se achegue ao trono dele de forma confiante, né? Para que você receba misericórdia e encontre socorro na ocasião oportuna, né? E nós vemos também Jesus falando, né? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, né? É a promessa que Jesus deu aos seus discípulos e à sua igreja. Ele está conosco todos os dias até a consumação do século, ou seja, até o fim dos tempos. Jesus sempre vai estar conosco, né? Mesmo aqueles momentos mais obscuros da nossa existência, né? Da nossa alma, Deus, né, está ali conosco, né? Porque Deus cuida de nós. Então, só para a gente terminar, né, vamos relembrar o que nós falamos aqui, né? Os objetivos da lição, a gente falou que nós devemos confiar que Deus está no controle de tudo, né? Esse foi o primeiro tópico que nós falamos. E sim, de fato, né, Deus é aquele que governa todas as coisas, né? E Ele quer, por estar no controle de tudo, Ele quer conosco compartilhar da sua santidade, da sua glória, né? Mas para isso Ele precisa moldar o nosso caráter à imagem de Jesus, né? Nós não podemos chegar na presença de Deus de qualquer maneira. Deus vai moldar o seu caráter para que nós possamos efetivamente partilhar da santidade dele, né? E ele faz isso através de vários instrumentos, como eu falei, através de momentos de alegria, de momentos de tristeza, tribulações,
né, desafios que nós temos na vida, né, mas ele nos garante que essas tribulações são passageiras, né? E a gente viu o próprio Jesus falando, olha, vocês vão passar por aflições do mundo, né, mas tenham um bom ânimo porque eu venci o mundo, né? E essa tribulação passageira se dá porque Deus nunca nos abandona, né? Deus é aquele que está sempre conosco, né? Nós possamos efetivamente entender isso, né? E a gente vê na história de José, né, esse Deus que controlou todas as coisas, né? Deus controlou toda a história de José, apesar de todas as dificuldades, todos os problemas que ele teve com os seus irmãos, né? José foi vendido pelos seus irmãos, teve problemas, foi preso, ficou preso no Egito, teve a mercê no Egito de homens poderosos, mas também acabou sendo perseguido por conta da sua devoção, do seu caráter, né? Do entendimento de que tudo que ele fazia, ele tinha que fazer para a glória de Deus, né? E Deus moldou, em todas essas tribulações, Deus moldou o caráter de José, preparou ele para ser o grande governador do Egito, né? E aquela tribulação que José passou foi passageira, né? Porque Deus, em momento algum, Deus abandonou a José, né? Deus é aquele que, portanto, esteve sempre ao lado de José, né? E José entendeu isso, né? Depois de muitas tribulações, José entendeu isso, que Deus é aquele que estava governando todas as coisas. E aí a gente volta lá no texto inicial, né? Assim não foste vós, ou seja, José falando para os seus irmãos, não foram vocês que me enviaram para o Egito, e sim Deus, né? E ele fala também, vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou a fazer o bem, o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve a vida de muita gente, né? Ou seja, aquilo que acontece na nossa vida não é acaso, né? Mas é Deus cuidando de nós. Deus nos abençoe, nos ajude a entender essa verdade bíblica.